O Sala de Professor está de volta e hoje o nosso trabalho é com o documentário O Lampião, um episódio da série As Ferramentas e o Homem. E a gente vai continuar o trabalho sim, mas vocês já estão vendo uma tela aqui. É a tela onde nós vamos ter um teatro de sombras. Mas antes a gente vai falar um pouquinho do Lampião. Na verdade, não só daquele lampião que você estava mostrando, mas dos vários lampiões, né? Mas que tem em comum o fogo, Valmir. É só uma curiosidade, mas que é interessante para o colega de casa, que o Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, né? Na verdade, ele adquiriu esse apelido, né? Devido ao fato dele regular o fuzil dele de uma maneira que, ao atirar, ele emitia fogo como se fosse o fogo do lampião na sua bala. Será que a combustão era completa ou incompleta? Aí é uma dúvida. Aí só perguntando a Maria Bonita. Tá certo. Mas isso abre a perspectiva do trabalho para a própria arte, não é isso, Danilo? Exatamente. E também para o trabalho interdisciplinar. Então, e eu vou tentar explicar agora de uma forma bem compacta e organizada quais os processos para a elaboração desse teatro de sombras. Então, Legal. em primeiro lugar, a gente vai ver aqui, de maneira geral, as várias etapas. A gente tem uma etapa prévia que envolve a língua portuguesa, depois teatro, música, artes plásticas e a etapa interdisciplinar. Então vamos ver cada uma o que envolve. A língua portuguesa, que é a prévia, a etapa prévia, que é a escolha da história e a elaboração do texto teatral. Aí que você tem que escolher uma história e depois tem que redigir ela de uma forma com as falas e com a fala do narrador também. O roteiro, né? O roteiro propriamente dito. Aí entra a linguagem teatral, que vai nos trazer, através de uma leitura do texto, uma ou mais leituras, e a gente analisando esse texto, quais são as intenções e as ações de cada personagem, para ficar bem clara a interpretação teatral, né? O que vai nos dar entonação, timbre de voz, as pausas, quer dizer, tudo aquilo que envolve a interpretação teatral do texto. Isso é maravilhoso para o aluno do ensino médio, né? E é um trabalho importante, né? A gente trabalhar com teatro, com a expressão, né? Depois entra a música. A gente vai ter a análise do texto, destacando os momentos de trilha sonora e sonoplastia. Lembrando que a trilha sonora é a música que pontua a emoção. Uma música triste, uma música alegre, uma música tensa, uma música que traz uma perseguição. Então, tudo isso a gente pode marcar no texto, né? Quais momentos que é interessante colocar a trilha sonora e quais momentos a gente pode pôr a sonoplastia. Sonoplastia são exatamente os ruídos. Sim. É um cavalo, o barulho do cavalo, Os o barulho coquinhos, né, do cavalo, fazendo... o vento, as espadas, numa luta de espadas, enfim. Cada Serrote fazendo trovão. Exatamente, esse é ótimo, esse é clássico, né? Então, também isso é interessante marcar no texto, quais os momentos onde vai ter essa participação do som, ou como música ou como ruído. Daí entra o trabalho de artes plásticas, que é você destacar do texto quais são os personagens e quais são os elementos de cenário importantes, né? E os efeitos especiais. Então aí você confecciona, como eu mostrei o lampião naquele momento, você pode usar o papelão, recortar, você desenha a figura, recorta, e as várias figuras, os vários personagens, e aí você faz a mesma coisa com os elementos de cenário. E aí também, se tiver efeito especial, você prepara e já testa antes. Então você já está com todo o seu material pronto, né? Em seguida, vem a primeira parte interdisciplinar, onde você vai montar o teatro de sombras. Você tem a fonte de luz e tela, eu já vou mostrar aqui como é que a gente montou, e a preparação do espaço, uma sala escura, né? E nesse momento a gente pode usar a fonte de luz, pode ser o próprio lampião, pode ser uma vela, pode ser uma lâmpada. Aqui no caso a gente vai ter um recurso melhor porque a gente está no estúdio, né? Aí entra a realização final do teatro. Você vai distribuir as funções, você vai escolher pessoas para fazer os personagens, o narrador, vai ter um operador de trilha sonora, um sonoplasta e os operadores de efeitos especiais e movimentos de cenário, né? Inclusive, só interrompendo aqui, nós queríamos fazer um convite ao Valmir, não é? Ah, exato. A gente, você talvez não saiba disso, mas... O Valmir hoje vai participar como ator. Aliás, todos, né? Os professores hoje vão se juntar para apresentar esse teatro para vocês. Vamos lá. E que é, então, o que vem na etapa final, que é a apresentação. Eu queria, então, convidar para a gente dar uma olhada aqui no nosso set, de como a gente já montou, né? E a gente tem, em primeiro lugar, a fonte de luz, aqui temos esse refletor, a gente tem aqui essa tela que foi montada. O importante aqui é
aqui no caso é um papel espécie de um papel vegetal, que ele é translúcido, mas ele não é transparente. Então isso pode ser um tecido, também um pano. E aqui a gente tem as figuras, as várias figuras que vão participar. Eu já vou colocar, por exemplo, aqui um elemento que é do cenário, que é um portão, né, porque nós vamos contar com o nosso teatro a chegada do Lampião no inferno. Então, eu convido então os meus colegas para a gente então vamos lá fazer. Os personagens. Eu gostaria até de aproveitar, porque aqui a gente tem um laboratório de ótica geométrica. O professor não pode perder essa oportunidade. Num trabalho como esse, é o momento dele falar, a gente acabou de mostrar no outro bloco, a relação entre o tamanho da sombra e a distância que ele está da fonte. Quer dizer, à medida que diminui a distância da fonte até o objeto, a gente ganha no tamanho da sombra projetada. Porém, a gente perde a nitidez da imagem, né? E esse é um fator importante aqui no nosso teatro de sombra, né? Então, o professor raramente tem essa oportunidade de ir em sala de aula mostrar. Então, vamos fazer o teatro, gente? Vamos lá. Vamos mostrar como é que ele ficou. Estamos prontos. Então tá. Eu professor, preciso o quanto do é meu simples script. e barato em casa fazer o teatro, né? Eu tenho certeza que muitas escolas vão fazer isso daí, muitos professores também vão fazer. Vamos lá. Então vamos começar o teatro, vamos lá. a chegada de Lampião ao inferno. Diante dos portões do inferno, e eis que o povo noticia que viram Lampião chegar no inferno neste dia. É o que agora vou lhes contar. Lampião se aproxima e bate forte no portão. Quando o Lampião bateu, um moleque, ainda moço, no portão apareceu. Quem é você, cavaleiro? Moleque, parceiro, abra logo essa porta, que eu sou cangaceiro. Moleque não, sou vigia. E não sou teu parceiro também não. E aqui ninguém não entra, sem dizer quem é primeiro. Lampião lhe respondeu falando com a boca torta. Moleque, abra o portão, saiba que sou Lampião, assombro do mundo inteiro. E o vigia respondeu. Fica aqui fora que eu entro. Vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Por certo, ele não vai deixar o senhor assombrado entrar, mas conforme o que ele disser, eu levo o senhor lá para dentro. Lampião disse. Vá logo, moleque safado, quem conversa perde a hora. Vá depressa e volte logo, eu quero pouca demora. E se não me der o ingresso, eu viro tudo do avesso, toco fogo e vou-me embora. O garoto se irritou com a prosa do cangaceiro. Já disse que eu não sou moleque. Deu com os ombros e virou sem mais atender ao pedido. E resolveu na mesma hora, por si mesmo, decidido, deixar o cabra para fora sem mais perguntar para o demo. Lampião ficou avexado, de tal maneira injuriado, que começou a gritar. Ô, seu moleque safado, volte aqui que eu lhe mostro quem tu deixou esperando. Você vai se arrepender que sua mãe te fez nascer, seu filho de uma égua sem laço. Eu vou te pecar em pedaço. Tamanha foi a algazarra que o próprio demo, em carne e osso, veio conferir a farra, achando que fosse algum cabra querendo salvar o pescoço. Quem é e quem faz tanto alarde nas portas do meu pedaço? Saiba que aqui eu é que mando, eu é que faço e desfaço. E acabe logo com essa lambança, se quiser ter alguma esperança. Lampião enfesado respondeu sem nem olhar para quem estava ao seu lado. Pois lambança de verdade. Agora o cabra vai ver a que aqui eu vou fazer sem nenhuma piedade. Lampião sacou sua peixeira e pôs todo mundo a correr. Deixou o diabo até mudo e fez o inferno tremer. Foi tanta zoeira que fez pena até de dizer. Eu sou cabra macho, sai de baixo! Ficou muito bom, ficou ótimo, foi divertido, engraçado. Os personagens foram ótimos, eu adorei. Os gritos finais do demônio foram ótimos.
E os gritos finais do menino também foram legais. Ele realmente ficou assustado. Gostaram das ideias dos professores? Eu adorei. Agora nós queremos conhecer o trabalho de vocês. Escrevam pra gente que nós publicamos as suas histórias na revista TV Escola, Tecnologias na Educação. Escrevam para tvescola@mec.gov.br. Nós estamos aguardando. O programa Sala de Professor fica por aqui. Obrigado novamente, professores. Obrigado. Realmente o trabalho hoje foi ótimo. Eu tenho certeza que muitos outros professores vão fazer isso pelo Brasil afora. Bom, também muito obrigado a todos vocês que incendeiam a interdisciplinaridade aí nas escolas. A gente se vê no próximo programa. Até lá e um bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Aqui, inclusive, nós estamos tomando todos os cuidados de segurança. Olha, aqui é fumaça preta, você está percebendo? Sim. Essa fumaça preta indica o quê? Então você vê, olha só, aqui o oxigênio praticamente... Vocês estão me derrubando. Eu não vi, eu tava rindo porque eu posso não. Então eu falando. E aí o fogo apagado, eu não consegui olhar pro fora.